Pastor, falando aí de geopolítica agora, né, profecia, a gente falou, divulgamos bastante essa questão, e eu creio que muita gente está ansiosa para a gente falar sobre, entrar nessas questões, e também vai ficar gravado aqui depois, a gente vai estar até fazendo um recorte ou outro aqui no Graça e Salvação também, para que você possa ir diretamente nos temas específicos de interesse, né? Mas geopolítica, né, o cenário político internacional, mundial, e nós falamos aí do título da nossa live, né, da crise à esperança verdadeira, justamente porque o cenário geopolítico, o cenário internacional, político, global, cultural, né, social, econômico aí de modo geral, religioso, até mesmo no Ocidente, onde nós vivemos hoje, parece que é desesperador, desanimador, não é só... parece que a pressão sobre o cristianismo não é agora só na janela 1040 mais, mas em todos os países parece que cada vez mais o cristianismo está ficando sufocado. E aí, pastor, são duas perguntas. A primeira pergunta é: isso deveria causar terror, ansiedade, depressão no cristão, ficar desesperado? E agora falando do ecumenismo, né? O que é esse ecumenismo, assim, de forma, se você pudesse sintetizar para a gente, né? O senhor fala muito sobre isso, e algumas pessoas questionam que essa perspectiva de ecumenismo ela não se sustenta em bases, por exemplo, dos escritos de Ellen White, que é mais especulação. Como é que você responde essas duas questões, né? Devemos ficar desesperados diante das crises, e o ecumenismo ele não tem base nenhuma, né? É só uma especulação aí da mente de alguns pesquisadores. Temos mais 3 horas, Marcos? Acho que a gente tem ainda mais uns 10 minutos. Uma coisa numa pergunta só, né? Que eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar do final, então. Ecumenismo é o seguinte, ó. No meu canal, se você colocar ali no buscador a palavra ecumenismo, tem vários vídeos. Eu já estudo esse assunto desde 2008, né? Antes até um pouco. Começou de conversas que eu tive com um grande amigo, pastor Sérgio Santelli, quando nós fizemos o mestrado juntos lá no UNASP, né, em teologia, 2005, 2006, 2007. Em 2008, eu preguei meu primeiro sermão mencionando esse assunto no auditório da Casa Publicadora Brasileira, em 2008. Está no meu canal aí, inclusive, quem quiser ver um vídeo antigo, né, tá ali. E de lá para cá eu venho estudando esse assunto. Quem cunhou essa expressão, esse neologismo, foi o pastor Sérgio Santelli. Ecumenismo. O que essa palavra quer dizer? Ecumenismo vocês já conhecem, né? Que é aquele esforço para unir as igrejas. Então é ecumenismo mais ecologia. Ecumenismo. A gente percebe que essa bandeira, e veja, né, nos últimos anos, isso só tem se intensificado, né? Agora já se fala em domingo climático, lockdown semanal. O Papa Francisco, em 2015, publicou sua encíclica Laudato Si, que coloca ali o domingo como uma proposta para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Então, a ideia é fazer do domingo um dia de baixo carbono. Então, é uma das iniciativas para tentar conter o tal do aquecimento global. Mudaram agora para mudanças climáticas, né? Eu nunca coloquei em xeque essa questão do aquecimento global, não entro nesse mérito, né? Se é antropogênico, se a principal causa é humana ou não, isso não me interessa, até porque Ellen White diz que Satanás está por trás de muitas dessas catástrofes, né? E eu entendo que à medida que o Espírito Santo e os anjos, né, que seguram os ventos simbólicos lá, vão se retirando aos poucos, o inimigo vai ter mais liberdade de ação. E a tendência é essas catástrofes aumentarem cada vez mais. O medo vai se ampliar, vai aumentar também. E quando as pessoas estão com medo, elas abrem mão de suas liberdades e aceitam ideias restritivas, desde que seja para salvar a vida delas. Nós tivemos um ensaio disso aí na pandemia, né? E, de novo, né, eu não estou aqui questionando as medidas sanitárias. Creio que muitas foram válidas até, né? Mas o que eu analiso é o fato de que coisas acontecem rapidamente quando há uma crise generalizada. Em questão de dias e decretos municipais, todo mundo teve que usar máscaras. Lembra disso? Igrejas foram fechadas com uma canetada de um prefeito. Então, assim, se houver uma crise que justifique ou não, justifique, enfim, né? Mas na ótica das autoridades justifique decretos restritivos, isso vai acontecer. Então, imagine o mundo agora sofrendo sob tornados, furacões, aquecimento e
derretimento disso ou daquilo, enfim. Terremotos também, né? E não tem nada a ver com o ser humano, a ação humana, terremoto, mas Ellen White fala que o inimigo de Deus pode causar isso. Então as pessoas começam a ficar com mais medo. E isso é um instinto de rebanho, né? E aí começa a agir a tal da engenharia social. E eu entendo, né, pastor Santelli e outros estudiosos do assunto, que a bandeira ecológica ela vai ser usada com muita eficiência no sentido de unir os povos, unir as religiões, unir os governos e as pessoas para combater um mal comum. Não vai ser mais uma pandemia, vai ser uma questão até mais séria e assustadora, né? São as catástrofes climáticas. É só acompanhar, né, o que tem saído aí na imprensa, o tempo todo eles falam disso, o tempo todo, criando, né, uma mentalidade geral a respeito do assunto. E para quem acha que isso não está presente nos livros de Ellen White, você não vai achar a palavra ecumenismo ali, obviamente, né? Ecumenismo é uma palavra criada faz poucos anos, é um neologismo, não existe um dicionário também. Mas você encontra, por exemplo, um texto em que ela diz assim, que haverá, nos últimos dias, um laço de união universal, uma grande harmonia. O que seria capaz de unir todas as pessoas de esquerda, direita, ateus, religiosos? A gente apresenta essa questão do ecumenismo como um possível cenário, né? Ninguém bateu o martelo sobre isso, mas um possível cenário, porque ele tem unido realmente pessoas das mais diferentes linhas filosóficas e políticas, né? Se você quiser saber mais sobre essa questão também de Ellen White e esse tema do ecumenismo, no meu canal, se você colocar lá Ellen White e ecumenismo, acho que você vai encontrar uma live que eu fiz com o pastor Santelli sobre esse assunto. Então, a gente não criou não estudou esse assunto assim com base em nada. Nós temos, né, evidências tanto no mundo aí, social e político e climático, enfim, quanto também na revelação, né? Não é algo assim feito inventado da nossa cabeça, né? Então, eu convido vocês aí a estudar esse assunto. Não dá para explicar aqui em poucos minutos um assunto que já fizemos vários vídeos sobre isso, né? Mas é algo interessante de se analisar, com certeza. Eu não lembro qual foi o começo da sua pergunta, Marcos, eu acabei esquecendo aí. Não, a questão, pastor, que nós colocamos no início, se isso deveria ser motivo de espanto, de surpresa, né, para o cristão. Eu creio que a resposta é bem óbvia, né? Não, né? Não. Ali, até em Mateus 24, né? Mateus 24, Timóteo, né? As condições sociais do mundo, né? Tudo isso já estava profetizado. Veja, a nossa live, ela tem como título Da Crise à Verdadeira Esperança. O mundo está em crise. Não é de hoje também, né? As coisas só tendem a se intensificar. Mas a crise já existe desde que o pecado existe no mundo, né? A verdadeira esperança, nós temos falado aqui desde o começo da live. É Jesus. É a Bíblia. É a escatologia bíblica. Jesus vai voltar, queiram ou não as pessoas. Jesus, que nunca mentiu, prometeu que vai voltar. E antes de ele voltar, ele colocou ali algumas placas indicativas de que o fim se aproxima. Então você tem aí rumores de guerras mundiais, já houve, né, no século passado. O mundo continua em conflito em vários lugares, fomes em vários lugares, terremotos, pestes, doenças, aí nós temos pandemia, condição moral do mundo em decadência total, o mundo se assemelhando a Sodoma e Gomorra e aos dias que antecederam o dilúvio. É o cenário de hoje, né? Então, tudo isso mostra assim, a união de todos esses sinais. Tem um sinal ali no Mateus 24 que é interessante, e que alguns não atentam, né? Ele fala assim, quando virdes todas essas coisas acontecerem. E aí podemos chamar de o sinal todas essas coisas. Porque de forma esparsa sempre aconteceram, mas todas assim, juntas ali ao mesmo tempo e com tanta intensidade, nunca vimos isso. Então, a volta de Jesus se aproxima. Não podemos precisar quanto tempo leva para isso, né? Quantos anos ainda faltam, também não importa saber isso. Jesus não quis que soubéssemos isso, mas sabemos que, por tudo que nos rodeia, que esse grande dia se aproxima. Então, a verdadeira esperança é essa. Foi a que deu sentido para a minha vida. E é por ela que eu vivo, né? Pela volta de Jesus. Amém. Temos esperança, não é? Pastor Michelson, nós temos aqui, eu vou tentar sintetizar aqui, nós temos eu estou até cortando algumas, tá? Porque a gente já está com 1h49 aqui de live, mas ainda nesse contexto aí do ecumenismo, tem uma questão relacionada aqui com um ponto que é vital para a escatologia adventista, que é a questão do decreto dominical. Essa eu preciso fazer,
e se sobrar tempo eu faço 2 perguntas ali de amigos que tinham enviado. Mas vamos agora nos deter aqui nesse ponto. O fato é que algumas pessoas, mesmo dentro da comunidade do Adventismo hoje, elas têm, olhando para o cenário atual político, elas têm questionado que tudo está convergindo para que haja cada vez menos interesse por assuntos religiosos, e a gente vê aí, por exemplo, tanto na Europa quanto na América do Norte, essas ideologias progressistas, não é? Elas têm cada vez mais minado os valores judaico-cristãos, as bases cristãs e tal, e essas pessoas argumentam que, olhando esse cenário, o decreto dominical parece ser algo inviável. Será que Ellen White teria escrito sobre o decreto dominical na época dela, visando apenas o contexto cultural dela, da época que ela vivia, ou nós apenas estamos vivendo um momento de transição, mas que lá na frente aqueles valores cristãos irão retomar? O que o senhor pensa sobre isso? Sabe o que isso me faz pensar, Marcos? Que nós estamos vivendo uma época semelhante ao período intertestamentário, né? Você sabe que do último profeta até Jesus se passaram alguns séculos e muita gente começou a perder a fé. Eu acho que o Messias não vem mais, está demorando demais. Alguns passaram a abraçar conceitos messiânicos estranhos. Criaram-se várias seitas judaicas com ideias diferentes, várias escolas de pensamento, né? Mas no tempo chamado por Paulo de plenitude dos tempos, o Messias veio. Aquilo que estava profetizado aconteceu. Ele nasceu em Belém, exatamente como estava profetizado. Então, nós estamos vivendo um período de demora, né? Demora não no relógio de Deus, Deus nunca se atrasa, mas na nossa ótica humana, finita, limitada, parece que realmente está atrasado, não vem. Eu achei que Jesus ia voltar no ano 2000, a gente é que coloca expectativas temporais. Deus não marcou nada de tempo, de data, né? E é um perigo viver em função disso, né? Alguns estão pensando aí em 2027, 2031, não aprenderam a lição. Deus não quer que nós fixemos datas. Deus quer que nós vivamos todo o tempo preparados para hoje, né? Não é para daqui a alguns anos. E venha a morte ou venha Jesus daqui a pouco, estamos prontos. É isso que temos que viver. Então, pela aparente demora, e nós temos lá em Abacuque aquele texto tão bonito, né, que motivou Miller, inclusive, Guilherme Miller, né? Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Quando a parábola das 10 virgens, né, elas cansaram, todas elas, até as fiéis cansaram de esperar, estavam cansadas. Quando o grito veio, né, foi dado, veio o noivo, acordaram, mas tinha 5 que estavam preparadas, estavam prontas, mas também tinham se cansado da espera. É normal, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estarmos assim, ansiosos, né, cansados. Eu tenho só 50 anos, Marcos, mas eu confesso que por alguns motivos eu estou cansado já, né? Como eu queria já estar no milênio com os meus queridos, com pessoas salvas pelo sangue de Cristo, né? Mas eu não posso me entregar ao cansaço espiritual, físico, qualquer que seja. Assim como Paulo, né, que dizia assim, eu queria estar com Jesus. Ele queria morrer porque ele sabia que seria um piscar de olhos, né, a morte é um sono, então ele já acordaria vendo Jesus. Eu acho que esse é o sentimento de muitas pessoas aqui no mundo, mas, assim como Paulo, a gente entende que tem uma missão ainda. Eu tenho uma família para salvar, eu tenho uma comunidade para influenciar, eu tenho pessoas que eu posso alcançar, e outros talvez não possam, e que eu preciso alcançar com o evangelho, não posso ser egoísta, né? Então, esse período intertestamentário parece muito com o nosso tempo agora, né? A aparente demora. E nessa aparente demora, alguns, em lugar de se firmarem na verdade, na esperança de que Cristo empenhou sua palavra, não se turbe o vosso coração, né? E no Apocalipse, que diz que haverá sim um decreto de morte, haverá sim um decreto dominical, está no Apocalipse 13, estude a fundo aquilo, né? O decreto de morte está lá, o decreto dominical também está ali, não está com esse nome, obviamente, né? Mas está lá o conceito. Então, porque está demorando, aparentemente, alguns começam a reinterpretar para talvez não ficar tão decepcionados. Isso é para o tempo dela, não é bem assim. Decreto dominical, acho que não tem cenário para isso. Acabei de falar que não precisa nem ser um cenário religioso. Se for pela via ecológica, nós já temos um motivo para que a segunda besta, não esqueça que não é o Papa que vai assinar
essa lei, não vai ser um poder religioso, é um poder estatal, é a besta da terra quem assina o decreto dominical. Então não precisa ter um cenário religioso necessariamente. Obviamente que a besta do mar, que é religiosa, vai se aproveitar disso, mas o cenário pode ser de crise familiar, crise financeira ou crise ecológica, e isso favorecerá um decreto nesses moldes, que para muitos não vai ser nem algo religioso, é algo pragmático, algo que vai ser útil para toda a humanidade. O fim vai se dar com um governo mais à esquerda ou mais à direita? Não sabemos. Hoje eu já penso que tanto faz, né? Porque mesmo a esquerda tem pautas religiosas, duvida disso? Para os de pensamento mais progressista, religiosos, eles trabalham com o sincretismo. Então, para alguns deles, nós temos que proteger a Mãe Terra. É um conceito pagão, um conceito panteísta, mas é religioso, né? Essa ideia de que a religião está acabando não é bem assim, Marcos. Na verdade, a religião institucional pode ser que esteja assim enfraquecida. As pessoas estão deixando as igrejas institucionalizadas. São os desigrejados, mas a fé no mundo ainda está na casa dos 90, 80, 90%. O mundo ainda é religioso. Basta que coisas aconteçam para aglutinar esse povo aí, né? E aí até talvez, eu não vou poder explicar agora em detalhes, mas até talvez possíveis aparições aí de, aspas, extraterrestres, né? Poderão ser elementos aglutinadores das pessoas, especialmente dos que não têm nenhuma vinculação religiosa, não creem na Bíblia, mas se aparecer uma coisa assim, Ellen White fala que Satanás vai imitar a volta de Jesus. Começa a aparecer milagres, coisas assim fantásticas, as pessoas vão deixar para trás todo o seu preconceito e vão seguir essas coisas, né? Então, a espiritualidade está latente, só muda às vezes a forma, né? Inclusive essa questão do sincretismo aí favorece um tipo de uma religião global, mística, né? Enfim, as pessoas buscam algum tipo de religião que talvez não seja a via, mas no final acaba culminando para esse ecumenismo, né? Que pode, sim, o ecumenismo ser um fator de convergência, né? Para esse ecumenismo religioso.